Boa noite, gente. Boa noite, vamos chegando. Oi. O pessoal que está chegando já disse se está me ouvindo, se está tudo bem aí, se eu consigo ser escutado. Eita. Live semana de apoio ao aleitamento materno. Hoje nós vamos falar com a Camila Rosa, que é uma doula. E aí, hoje é dia de desfazer um montão de dúvidas, de conceitos, de preconceitos, de um montão de coisa, né? Pronto, publicado aqui, fixar comentário. E aí, gente, tudo bem? Estão me escutando direitinho? Essa é a semana de apoio ao aleitamento materno. Nós estamos começando a montar a nossa equipe. Dentro da nossa equipe, ontem tivemos a Fabiana, que é consultora, e hoje nós vamos falar a respeito da doula. A Mila já está aí, daqui a pouco eu vou chamá-la. Então hoje eu estava montando o post e eu me lembrei de algumas coisas que eu tinha lido. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Ó, Muito feliz então, de eu estar estava aqui. bom, obrigado por você ter vindo e ter aceito o convite e o Obrigada ao desafio. convite. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Então é assim, eu estava preparando o post e eu me lembrei de uma coisa que eu tinha lido e fui atrás. Uhum, E aí foi o que eu coloquei no post hoje, né? Se as pessoas acham que conhecem o que é doula, o que é o trabalho da doula, e muita gente uhum, gosta, muita gente não gosta, conceitos, preconceitos, e eu fui procurar e eu me lembrei aqui eu escrevi lá que a origem do termo é grega e que na uhum, antiguidade significava uma escrava. E que isso foi usado pela primeira vez como conceito atual pela Dana Rafael, uma antropóloga, que falava a respeito da doula, ajudando as novas mães na gestação, parto e amamentação. Isso aconteceu nas Filipinas. uhum, E a doula, ela veio muito à tona novamente com a retomada de parto natural, parto fisiológico, parto sim, humanizado no acompanhamento do parto. E uma coisa que pouca gente sabe, porque eu já conversei com muita gente, a doula é uma profissão reconhecida uhum, pela Organização Mundial de Saúde e pelo sim, Ministério da Saúde no Brasil desde 2003. Então, hoje, além de apresentar você, Mila, uhum, eu quero que você fale um pouquinho, que a gente conheça um pouquinho qual sim, é a ação da doula, o que uhum, precisa para ser uma doula, sim, dentro desse universo, qual seria a participação da doula desde a gestação, no parto e uhum. principalmente no nosso tema que é o aleitamento materno. Seja Tá, bem-vinda. obrigada. Boa noite a todas, todos que estão aqui. Eu sou a Camila, mais conhecida como Mila. Eu sou doula de parto, de pós-parto, e a doula, como o doutor já antecipou, é aquela que atua em serviço da mulher, levando suporte, acolhimento, suporte físico, suporte emocional, durante a gestação, durante o trabalho de parto e durante o pós-parto também. As formações, elas são diferentes. Você pode escolher fazer uma formação para ser doula de parto e pode escolher uma formação para ser doula de pós-parto. A doula de parto, ela faz esse acompanhamento durante a gestação e é atuante durante o trabalho de parto. E a doula de pós-parto, obviamente, ela vai acabar acompanhando o pós-parto da mulher.
Eu iniciei com a dolagem de pós-parto. Eu fiz o inverso do que a maioria costuma fazer. Porque como eu já trabalhava com Xantala, por conta de ser terapeuta corporal, eu já levava Xantala às casas. E aí, levando Xantala, às vezes eu percebia que aquela mãe, ela estava ali meio, né, amuadinha, numa condição, às vezes, desafiadora. Às vezes ela reclamava da amamentação, falava que estava difícil. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar, puxa, o que eu poderia fazer também por essa mãe? E aí eu descobri que eu poderia ser doula de pós-parto. Eu pensei, puxa, eu vou unir o útil ao agradável. Vou poder cuidar um pouco da mãe, porque com a Xantala eu levava para que o bebê tivesse aquele momento de relaxar e tal, mas e a mulher, né? Precisava também receber um certo cuidado. Então foi aí que eu comecei a minha trajetória. Fiz um curso de doula de pós-parto primeiro. Fiz numa instituição aqui em São Paulo. E depois de 3 anos, minto, depois de 2 anos eu senti que faltava uma parte do processo. E aí eu fui fazer a formação de doula de parto. Tive o privilégio de fazer com o Michel Odan, que é uma grande referência para mim. E fiz em Londres com ele, lá no instituto dele, que chama Paramana Doula. E daí eu comecei a atuar com partos para ter o pacote completo. E chegando onde o doutor me perguntou sobre a amamentação, vendo que essa mulher passava por desafios com a amamentação, nos cursos de doulagem a gente tem uma orientação, a gente tem um olhar para o aleitamento, porém eu senti a necessidade de ir um pouquinho mais a fundo e também fazer uma formação específica para aleitamento. Mas como doula, o que eu via antes era que essa mulher, ela estava ali passando com aqueles desafios com a amamentação e eu pude perceber que o suporte ali, ele era fundamental. E o suporte do que eu digo, né? Dessas emoções mesmo, de ter alguém para partilhar o dia a dia dela, mesmo que fosse ali no pós-parto, mas eu quero falar um pouquinho antes também como é que a doula, mesmo a doula de parto, pode influenciar positivamente para o sucesso do aleitamento no futuro. Vou dividir por partes. Durante a gestação, levando informação, sugerindo artigos e principalmente escutando. A escuta é fundamental. Saber aonde moram, talvez, aonde moram as dúvidas dessa mulher, o que ela quer realmente saber sobre aleitamento, será que ela quer amamentar e conversar e possibilitar esse diálogo. Então, começa ali na gestação. E a gente tem, inclusive, alguns estudos com amostras grandes, inclusive, alguns outros com amostras um pouco reduzidas, que mencionam que a prevalência do aleitamento, ela está diretamente ligada, pelo menos até as 6 primeiras semanas. Com aquelas mulheres que optaram por ter doula, existe uma maior prevalência para a amamentação. Então, esse é um indicativo bem legal para a gente pensar a respeito da atuação da doula. E aí, no pós-parto, é a mesma coisa, né? Direcionar uma escuta que é empática, é solidária em relação aos desafios que aquela mulher tem vivido. Muitas vezes levar um olhar a respeito de um pediatra. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes me chegam mães, por exemplo, ainda hoje, mas eu tô passando com um pediatra e ele falou para dar fórmula, e às vezes, nitidamente, essa mulher, ela tem condição de amamentar. Então, é papel da doula também orientá-la. Não existe imposição nenhuma, mas é abrir uma possibilidade de repensar, talvez, um posicionamento que foi trazido ali para ela. De repente, olha, mas será que esse pediatra tem filhos? Será que os filhos dele foram amamentados? O que você acha de perguntar para ele? Então, entregar também um pouco para ela ter uma atuação e para ela poder decidir a partir dela, né, o que de fato seria bom para ela fazer. Mas levar, inclusive, como é que eu digo? Essas pistas que podem ser muito favoráveis para a amamentação. Sabe Falei que demais. muda. Não, imagina, é isso mesmo. E isso é a introdução. Você Sim. sabe que muito a visão dos profissionais em relação ao parto, em relação à amamentação, em relação ao relacionamento com a mãe e com a mulher,
Uhum. de um tempo para cá. E Sim. com toda certeza, a gente passou a falar menos e escutar um pouco mais. Uhum. E quanto mais a gente escuta, provavelmente a gente precise falar menos. Sim. Porque todos nós somos professores. Então, o professor, você me pergunta assim, isso eu brinco com as mães às vezes no consultório, que ela vira para a gente e fala assim, ah, eu vou falar, o garotinho vai chegar para você, teu filho vai chegar para você e vai perguntar assim, mamãe, como é que foi que eu nasci? Você já estava esperando, você tem o Uhum. seu data show, baixa o data show e começa a explicar lá, papai conheceu mamãe, e aí X com Y, Y com X, a gente, 3 horas de explicação, e a criança Uhum. roncando, né? Uhum. Você entendeu? Ah, ah. Mas o que você queria saber? Eu queria saber se eu nasci no hospital ou se eu nasci em casa. Quando a gente começa a ter esta escuta e Uhum. esta preocupação, fica Sim, muito mais fácil de atuar. Eu não preciso falar excessivamente. com Lógico que certeza. todos nós estudamos, nós temos a informação, ela está lá para a Uhum. gente pescar aquela do momento. Mas a gente tem uma falha, mas eu não diria que é uma falha, né? Mas é uma característica da profissão que é diferente da doula. Uhum. Nós não estamos sempre próximos à mãe. Sim. E eu estou falando próximos fisicamente e próximos emocionalmente. Por mais Uhum. que eu tenha um contato com uma mãe, durante a consulta é demorada, ela tem acesso a mim, a gente conversa, eu consigo estabelecer critérios de emoção, de vínculo, Uhum. é muito diferente do que compartilhar o dia a dia dela, né? Sim, justamente, porque durante a gestação, principalmente para que a gente possa pensar num início de aleitamento mais favorável, essa doula, enquanto profissional, ela vai ter um olhar que é livre de julgamentos, porque ela não é uma amiga, ela não é uma familiar, ela é uma profissional que está levando suporte emocional, e eu digo esse emocional é até afetivo mesmo, porque a gente tem um carinho pelas gestantes que a gente acompanha, mas ao mesmo tempo ele é um olhar distanciado, justamente para não entrar nesse viés de julgar, de trazer muito da história pessoal da gestante, e justamente por isso as gestantes acabam se sentindo muito confortáveis por poder se abrir com a gente. E a gente está nesse acompanhamento, como o doutor falou, é diário. Pelo menos eu, né? Pelo menos uma vez quando eu atendia partos, pelo menos uma vez por dia eu ia falar com essa gestante. Em algum momento do dia eu sabia que eu ia trocar alguma mensagem com ela. Então, se a gente pensar nesse processo que se dá até o trabalho de parto, até para que esse bebê venha ali para aquela primeira hora, para a Golden Hour, o quanto que isso é favorável para que essa gestante ela se sinta segura, acolhida, para poder então iniciar esse aleitamento, sabendo que esse suporte está sendo dado para ela ali e que a posteriori também, né, haverá uma continuidade. Eu não sei nem se a gente precisaria estudar tanto, como o doutor falou, fazer tantos estudos para saber que isso de fato é essencial, é minimamente, é humano, né? É o Até mínimo que a gente porque, pode oferecer. até porque não tem faculdade de ser humano, né? Se tivesse uma especialização em ser humano, ia ser Sim, fantástico, né? E a gente não tem. Então, sim. é muito na questão da tua vivência, do teu dia a dia, né? E do Você virou ouvir, doula. Sim, sim. Você principalmente. resolveu ser doula pela pessoa que você é, ou ser doula transformou você nessa pessoa que você é? Olha, eu costumo dizer que, na verdade, a doulagem, ela me trouxe um pouco mais para mim. Ela fez com que eu me conhecesse muito mais dentro da profissão que eu escolhi atuar, como doula, como terapeuta corporal. E esse chamado, eu não diria que a doulagem me transformou em quem eu sou. Eu diria que quem eu sou passou por um processo de transformação a partir da doulagem. E isso fez com que eu pudesse me tornar um tantinho assim
melhor, justamente por estar no servir, porque de fato, isso sem nenhum tipo de demagogia, mas o trabalho da doula é um trabalho muito, muito bonito, gente. É uma doação, é uma entrega que é muito grande para a mulher, para aquele bebê, e na verdade a gente fala para a mulher, porque é a, né, que está ali ativamente demandante da gente, mas na realidade é para a família, porque a gente doa o pai também. No trabalho de parto, quando o pai tá verde ali, não bebeu uma água, não fez nada, a gente chega lá e fala para ele: olha, tá tudo bem, você quer sair um pouquinho, beber uma água? Ou, de repente, se a gente vê que ele não tem condição nem de sair para beber uma água, a gente vai lá, pega uma água e... Então, por quê? Porque para a mãe poder ficar bem, para a gestante poder ficar bem, sabendo que tem alguém que está cuidando ali, né, da situação, desse amparo, sabendo que existem os profissionais de saúde que também estão ali olhando por ela, mas para que ela possa ficar tranquila e parir tranquila também, né? Então, vai nesse caminho. Onde você sente uma maior resistência de aceitação da dolagem? Na gestação, no parto ou na amamentação? Resistência, olha, doutora, a partir do momento que a mulher escolhe ter uma doula, dentro da minha experiência, obviamente, só posso falar por mim, mas eu percebo que as falas são: se eu pudesse, você ficava comigo para sempre. Então, assim, até mesmo para o pai, então eu percebo que a aceitação ela é muito grande da doula, porque é claro que existe a questão profissional, né, e todas as questões práticas e burocráticas que estão por trás disso, mas esse vínculo, essa afetação a partir do humano, ela é muito grande, né? Tanto que gestantes que eu acompanhei lá atrás, nossa, eu converso até hoje, acompanho os bebês crescendo, é por aí que eu vejo quanto estou envelhecendo. Porque eu falo: meu Deus, estava na barriga e agora está enorme. Tá. Então, Agora, eu percebo que não existe, assim, quando a gestante opta por ter uma doula, eu percebo que não existe tanta resistência, dentro da minha experiência, obviamente. Já ouvi casos, às vezes, de que talvez a doula tenha ultrapassado um pouco algum tipo de limiar entre a relação, mas isso é muito raro, né? De um modo geral, as doulas, elas são muito queridas. e entre os profissionais de saúde? Uhum. No pré-natal, na gestação, no parto ou no pós-parto e na amamentação? Onde você encontra resistências maiores? Durante a gestação, se a doula ela tem uma equipe que é favorável à dolagem, tá tudo certo. Mas mesmo hoje, sabendo da importância da doula, existem alguns profissionais que não são muito favoráveis, não. Que muitas vezes falam para a gestante que ela não precisa ter doula, que tá tudo certo, que eles vão dar conta. Uma vez uma gestante chegou para um obstetra e falou: o que o doutor acha de eu ter um plano de parto? Isso como uma orientação que foi dada por mim. Pergunta para ele o que ele acha de ter um plano de parto. Plano de parto para quê? Você está planejando o seu parto a cada consulta do seu pré-natal. E isso já fez com que ela ficasse com uma luzinha acesa, porque, puxa, se ele quer o meu bem, e se o papel da doula é favorável, se um plano de parto, né, dentro das possibilidades de segurança e saúde pode ser seguido, por que não? Né? Então, se ela tem uma equipe humanizada, legal. Se ela não tem, pode haver uma resistência, e aí é levar luz para ela e, de repente, para que ela também possa levar algum olhar para esse profissional, para que ele, de repente, possa repensar o posicionamento dele. No parto, os profissionais, né, é o mesmo. Às vezes, eu já me deparei com gestantes que pariram sem equipes médicas, que pariram com plantões, né, sem equipes contratadas, com plantões. Nos plantões, às vezes, existe alguma resistência, mesmo sendo hospitais que permitem a entrada de doula e tal, às vezes aquele plantão pode ter alguma resistência com a nossa atuação, porque não nos conhece, às vezes, dentro da sua postura pessoal, não aceita muito a condição da doula, então isso pode acontecer também. Já no pós-parto, em termos de resistência, na minha experiência, eu nunca presenciei. Eu já estive em consultas de pediatra com mães, muitas vezes alguma mãe que é mãe solo, uma outra mãe que não era do Brasil e veio para o Brasil só para ter o bebê e o marido estava em outro país.
no país de origem. E aí eu pude acompanhar algumas consultas e dentro do que eu pude acompanhar, todos foram muito bem, receberam muito bem a minha presença ali, me perguntaram, inclusive, mas como é que é? O que que você observa? Perguntavam para a mãe, perguntavam para mim, porque como doula de pós-parto, o acompanhamento, eu vou na casa da puérpera, dependendo do que ela escolher, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, então é um acompanhamento muito próximo. Então o pediatra perguntava, o que que você achou? O Rafael, inclusive, que vai falar aqui, uma vez eu estive com ele e com uma mãe, vou assistir a live dele Ó, para ver se ele se lembra. amanhã, amanhã. Amanhã, e aí, ali podendo partilhar, levar o olhar, também fui muito bem recebida. Então, no pós-parto, eu nunca peguei nenhum tipo de, na minha experiência, nenhuma resistência, mas eu sei que existe muitas vezes, por exemplo, isso que eu falei para o doutor. Quando leva um olhar para a mãe e a mãe vai a esse pediatra com o companheiro, ou sem o companheiro, ou com a companheira, às vezes é o caso, esse pediatra às vezes, mas quem te falou isso? Mas por que você está trazendo desse jeito? Eles ficam um pouco incomodados por conta dessa investigação e que é direito da mulher. É um direito dela poder perguntar se aquele pediatra é a favor, se não é a favor, o que... tem filhos, foram amamentados, até quanto tempo? Essa é uma pergunta super importante que eu costumo orientar. Porque às vezes, não falando, né, mas às vezes é um profissional que é um excelente clínico, mas não tem um olhar para a amamentação. E aí, eu acho que o doutor pode, não sei, né, falar um pouco disso, mas é uma realidade. Esse profissional, ele precisa ter um olhar para o aleitamento. Senão, fica um pouquinho complicado. Qualquer desafio que possa aparecer em relação a esse processo, muitas vezes, né, se não estiver com um profissional e bem encaminhada, ela pode, né, Deixa eu te passar declinar uma ali. pergunta Sim, da Rayane Psia aqui, olha, que é legal sim. a pergunta. Quando o SUS vai oferecer doulas nos pré-natais, nas UBSs e no trabalho de parto nos hospitais? Você conhece algum local onde existe isso? Já? Olha, no amparo maternal, as doulas, elas são atuantes, né? As doulas do amparo maternal, elas já estão lá, tem algumas outras, acho que a Casa Ângela também, tinha algumas doulas que são de lá, então, assim, já é uma possibilidade, e além disso, existem doulas que, por exemplo, acabaram de fazer a sua formação, eu penso que a maioria acabe começando assim, eu comecei como voluntária também, então eu atendia mães que me contratavam, atendia voluntariamente e também fui voluntária lá do Amparo Maternal por um tempo. Legal, legal. Bom, vamos no foco do aleitamento então. Sim. Né? Em que momento a doula começa a atuar no aleitamento em todo o processo de dolagem? Depois que o bebê nasceu? Na verdade, ainda na sala de parto, né, a gente tem uma atuação, embora exista todo um cenário que está ali sendo muito emotivo, a mãe respeitando ali a golden hour dela, dentro das condições de segurança e saúde, se esse bebê nasceu bem, vai ficar ali com ela. E esse apoio já começa ali, né? Então o bebê começou a vir para cá no peito, né, buscar, mamou um pouquinho, é ali que a doula vai ali sutilmente colocar a mão no ombro da mãe e vai falar, puxa, olha só, ele tá mamando, que legal. Pode parecer mínimo, mas é fundamental para ela, tá mamando, que legal. Então começa ali, é muito cedo, e assim, é sem alardes, né, respeitando, é sutil, porque é um momento que solicita... É isso, suavidade é um momento que é da mãe, não é o momento da doula, não é o momento de ninguém, é o momento da mãe, do pai ali. E aí a doula, só com esse toque no ombro de poder falar para ela, olha, ele tá mamando, que legal. É isso, e começa ali. E aí no pós-parto, quando a doula, ela se despede da família depois do término do trabalho de parto, e no pós-parto, quando ela retoma a casa, a residência, lá pelo 3º dia, a doula, ela faz uma visita de pós-parto. Se a doula é só doula de parto, elas acabam fazendo uma visita de pós-parto. Algumas outras doulas acabam com atendimento no parto e direcionam o atendimento de pós-parto para uma outra doula. Eu tenho amigas que são doulas de parto
e que acabam me indicando para dolagens de pós-parto. Então, essa visita acaba sendo feita muitas vezes por outras doulas que não a doula de parto. E aí eu acabo orientando, né, vendo a amamentação, levando esse suporte que é emocional também. Muitas vezes elas, né, apresentam algum tipo de dificuldade, e aí eu vou observar, vou olhar, e dentro do que a gente chama no aleitamento de aconselhamento, é tentar levar o melhor aconselhamento possível para essa mulher. E é isso que o doutor falou no começo, porque às vezes eu perguntei, ela não está querendo ouvir né, uma história da carochinha, ela está querendo dizer só que está doendo. E de repente é ter uma escuta ativa e solidária para isso. Puxa, tá doendo, né? Puxa, tá tudo bem? Você quer continuar? E é isso, e não levar assim, não, mas tá doendo porque tá segurando assim, assado. No primeiro momento, acolher o que ela tá te dizendo. Tá doendo, tá doendo. Puxa, você quer continuar depois? Você quer parar um pouquinho agora? E aí começa esse trabalho. E até mesmo, algumas doulas, elas têm diversas profissões. Tem doulas que são terapeutas, tem doulas que são psicólogas, tem doulas que são só doulas. Então, existe um universo, acupunturistas. E aí, dentro do que compete ao quadrado de cada uma, se você não é consultora em aleitamento, o que você vai fazer? Você vai indicar uma consultora em aleitamento. Se você vê que que você caminhou até aqui e a partir daqui existe uma dificuldade maior, o que a gente faz? A gente indica para alguém que tem competência para cuidar dessa dificuldade maior. Uma laser terapeuta, de repente, a doula ali nesse acompanhamento percebe que está um pouco além esse baby blues, que é aquela tristezinha inicial. Então, será que não seria o caso de você conversar com uma terapeuta, com uma psicóloga? Você tem alguém da sua confiança? E de ir trazendo essa suavidade e esse possível direcionamento, essa orientação para a mãe. E eu acho que é a partir daí que começa a construção da amamentação, doutor. E, obviamente, lembrando sempre das que possuem companheiros, né? Trazendo sempre o pai para muito perto disso também, né? Para essa partilha, porque é importante que ele saiba. Às vezes eu oriento o pai e falo, olha, porque o que acontece? Às vezes a mulher está dando de mamar e aí o pai fala alguma coisa que mexe emocionalmente com ela. E aí a doula, o que ela vai fazer? Assim como no trabalho de parto, às vezes ela chama o pai de cantinho e fala assim, você não quer beber uma água? Você tá cansado? A gente vai doular o pai um pouquinho também. Vai falar para ele, olha, vem cá, quando você fala isso, sabia que isso não é tão legal? Porque ela pode se sentir assim, mais triste e tal, e ela pode achar que tem um problema com o peito dela. E isso faz toda a diferença, porque ele olha e fala, ah, puxa, é mesmo? Então tá bom, vou tentar ser diferente. Aí no dia seguinte, quando você vai na casa, é um outro homem. É muito engraçado. Deixa eu te perguntar outra coisa. Sim. Nessa mesma relação. Uhum. Como é que é a relação da doula com as avós? É um pouquinho mais desafiante, doutor. Desafiador. Então, por quê? Porque as avós, elas se sentem, às vezes, um pouco desvalidadas na experiência que elas têm. Não, mas porque Mas precisa de tudo isso? Na minha época eu não precisava de nada disso. Nossa, consultora em amamentação, mas ela precisa ir mesmo em uma consultora? Né? Mas não era mais fácil dar uma mamadeira? Então, assim, algumas falas das avós, e eu já acompanhei muito isso, podem influenciar negativamente as emoções da mulher e, se for uma constante, pode influenciar negativamente o processo da amamentação também. Então, assim, e não é tão fácil para a doula chegar nessa avó, assim como é, por exemplo, chegar no pai. Porque a mãe, que está ali, a avó, no caso, a avó materna mesmo, é difícil chegar nela, porque ela tem esse lugar de autoridade, porque é a minha filha, porque até mesmo a relação com o corpo, trazendo um pouco para esse olhar, muitas vezes essa avó, ela diz, não, mas eu não amamentei ninguém, tá tudo vivo aí, né? Ela não vai amamentar também. É a turma dos sobreviventes, a gente conhece bastante. A turma dos sobreviventes.
E aí, como chegar nessa avó que muitas vezes tem uma verdade muito consolidada por conta dos anos de experiência, e eu, né, honro isso, mas confesso que é desafiador, porque tem que ir muito pelas beiradinhas para tentar aproximá-las desse olhar e tentar aproximá-las desse cuidado. Agora, em tempos de confinamento, isso, né, reduziu um pouco, drasticamente. Então, para chegar nesse lugar de levar uma orientação a respeito de um pediatra, a respeito de como oferecer o leite da melhor maneira, isso acaba sendo um pouco mais fácil, já que a presença das avós não estão, a presença das avós não está ali, né, influenciando diretamente, impactando no trabalho direto, né? Bacana. Deixa eu te perguntar mais uma coisa interessante, né? Quer dizer, por exemplo, só um comentário, né? Uhum. Eu sempre convido as avós para virem à consulta. Isso sim. E elas fazem, uma coisa é eu falar para a mãe falar para a avó. A Uhum. outra coisa é ela ter a condição de conversar. Legal. Vocês doulam a voz também? Às vezes, Você como eu doula disse, a avó, às pelas vezes, beiradas, Não, mas, por pelas... exemplo, não seria um processo interessante Uhum. na hora que você está fazendo o acompanhamento desde a gestação, já trazer já trazer a avó para dentro do processo junto com vocês? Isso é uma Sim, com certeza. Tanto que em grupos de gestantes, quando a gente faz roda para falar a respeito da amamentação, por exemplo, a gente orienta como as avós podem influenciar positivamente. Elas ficam meio perplexas de ouvir o que elas ouvem ali, mas de um modo geral, impacta de uma maneira positiva, porque quando ela nunca ouviu falar de nada a respeito disso, que às vezes acontece de eu visitar uma casa de uma gestante, de uma puérpera que me foi indicada e que não me conhecia, e enfim, e eu não conheci nenhum profissional que está ali com ela realizando o acompanhamento, nem pediatra, nem obstetra, ninguém. E aí eu chego e tem uma avó ali. Então, essa avó, ela não teve a chance de ter esse primeiro contato desse universo, dessas possibilidades. Então, às vezes é um pouco mais difícil. Com essas, às vezes eu não tenho nem tanta abertura, para ser sincera, doutor. Mas sim, é uma possibilidade e é o que a gente já costuma orientar, para que as avós elas participem de grupos de gestantes, se informem, para que esse processo seja facilitado lá na frente. Sabe que o processo que a gente sente em consultório, eu sinto isso muito, é que a paternidade está mudando. Uhum. Talvez mais lentamente do que a gente gostaria, mas a gente vê muito o pai participar desse processo. Sim. E eu me lembro que algumas vezes que eu explicava para o pai, nós estávamos em consulta, olha, nessa hora que ela estiver assim, vai lá, faz uma massagem, Uhum. tenha contato com ela, às vezes esse contato é o que ela precisa, e muitas vezes acontece na consulta assim, a gente começa a consulta, fala no final da conversa sobre tudo, eu paro Uhum. a consulta e olho para a mãe e pergunto assim, bom, então vamos lá, e você? Uhum. Aí vem aquele choro de 45 minutos Sim, guardado, porque ela não consegue ter esse apoio. sim. E uma coisa importante que a gente sempre insiste hoje, que o pai não ajuda. Pai Uhum. participa, pai compartilha, pai faz parte de todo esse processo, Sim. excluindo gerar, parir, gestar, parir e amamentar, ele faz Todo parte o do processo resto, todo. exato. Você sente que a tua influência, a tua informação naquele momento com o pai gera, eu vou colocar como aproximação, mas vamos dizer, gera Uhum. uma participação maior. Quer dizer, a tua Sim. influência não só diretamente na gestante, ou na puérpera, ou na mãe que está amamentando, mas vamos falar no depois, no da mãe que está amamentando, Uhum. porque é nesse processo que a gente quer Sim. colocar, a conscientizar o pai que ele é o foco principal dessa rede de apoio dessa mãe. Sim, é favorável porque impacta o pai também. Tanto que quando a doula está fazendo algo que
é algo novo, por exemplo, para a puérpera no processo de aleitamento, de repente ela pode levar uma orientação, olha, e se você fizer esse tipo de massagem? Ah, mas eu vou fazer por quanto tempo? Na mama, por exemplo, para soltar quando a mama tá dura. Ah, você pode fazer uns 10 minutos antes de você perceber que o bebê está começando a dar sinais de que quer mamar. Ah, tá bom. Meu marido pode me ajudar? Pode ajudar. E na verdade, elas usam essa expressão pode ajudar, mas é isso que o doutor falou. Pode participar? Pode, deve participar. E o marido, ele se sente feliz, inclusive quando ele participa, porque ele também está aprendendo algo novo dentro desse convite que é a construção da parentalidade de ambos. O homem, ele tem a condição de, tá bom, eu não tenho uma mama, mas eu sei ajudar como sei auxiliá-la ali nesse processo para que o meu filho mame bem. Né? E tem as minhas mãos, literalmente tem as minhas mãos nesse processo da amamentação. Então, trazer o pai para perto, e é para perto através do contato, é muito favorável e eles se sentem mais felizes também, mais alegres de poder participar e aprender. Né? Então, quando o homem aprende, ele está dentro desse convite do aprendizado, da parentalidade, porque ele também está descobrindo o que é ser pai, né? Embora a gente socialmente acredite, não, toda mulher nasceu para ser mãe, algumas falas como essas, não é assim, né? Então, o desafio é tanto para a mãe quanto para o pai, desse aprendizado e dessa construção. Então, trazer os dois é muito importante e impacta favoravelmente, inclusive para a amamentação. Né? Então, e a massagem não só na mama. Fala, ó, quando você faz uma massagem aqui, por exemplo, no pescoço dela, nas costas dela, você sabia que um dos principais hormônios é a ocitocina, que é o hormônio do amor, e aí começa um discurso assim, falando, e eles vão se encantando. E quando você faz essa massagem que é gostosa e tal, você ajuda na liberação dessa ocitocina, que super influencia a produção do leite materno e tal, e eles vão ficando encantados, até porque no pós-parto, a intimidade do casal ela é ressignificada. E a partir do momento que a gente pode levar um olhar para isso também, a partir do contato, por exemplo, e que é esse contato que é outro agora, porque nós temos um bebê e, enfim, com todas as adaptações, mas não deixa de ser uma intimidade, mas dentro agora de um outro lugar, né? E desse carinho, desse afeto, dessa ternura. Né, eu chamaria disso, né, dessa ternura, e isso impacta favoravelmente para o aleitamento e para todo o resto, né? Impacta para o triângulo que eu brinco, né? O interessante é assim, o pai não aprendeu esse papel através da sua família. É muito mais comum a mãe ter aprendido e ter esse histórico do que o próprio pai. Eu me lembro que eu estava numa consulta, estava a mãe e a avó na minha frente, e a mãe ia voltar ao trabalho. E eu conhecia a família, eu sabia que o pai trabalhava em casa, fazia meio período em casa. E a mãe preocupada, e agora? Como é que vai ser? O que a gente vai fazer? Como é que a gente faz? Aí eu falei, ué, mas o pai não trabalha em casa? Por que não deixa para o pai? 30 segundos de silêncio, 10 minutos de gargalhada, uma olhando para a outra, e continuaram a fala como se eu não tivesse falado absolutamente nada. Eu falei, não, pera um pouquinho. Por que não? Aí ela fala para mim assim, doutor, ele errou o lado de colocar a fralda. Beleza, ele errou uma vez. Ele pode errar uma segunda vez. Se ele for muito ruim e distraído, ele vai errar uma terceira vez. Mas daí para frente ele acerta. Claro. Se ninguém permitir esse pai dentro desse processo, se ele for excluído desse processo, até de aprendizado, ele nunca vai ser aceito e ele nunca vai acertar. E o dia que precisar trocar a fralda, vai ser aquela primeira que ele pôs errado. Exatamente. Perfeito. Eu vejo como você, como doula, tem essa proximidade. Essas informações passadas de uma forma não professoral, de uma forma... Quando você fala de aconselhamento, eu acho que é uma das coisas que está faltando no mundo, né? É a tal da empatia com escuta ativa e comunicação não violenta, né? Se a gente conseguisse estabelecer isso em termos da mãe, da mulher, do casal, da família,
Aliás, deixa eu até te perguntar outra coisa como curiosidade. Sim. Você fez muita dolagem, animais presentes. Você sente alguma diferença na É, própria atividade do animal? é, com dolagem de parto, eu já assisti alguns partos domiciliares, mas nenhum com animais. Mas com dolagem de pós-parto, os animais são super presentes. E às vezes eu brinco, tem o irmão gato, o irmão João, mas que o João é cachorro, e assim vai, né? O Nico. E os animais, eles impactam, sim, favoravelmente também para todo o processo, porque traz uma leveza. E poder ter essa leveza é super importante no momento onde estamos tão preocupados com, principalmente nessa realidade de hoje, né, onde a preocupação ela está num nível um pouquinho maior, pensar naquilo que pode trazer uma certa leveza e dentro do que o doutor falou, né, da empatia, da compaixão mesmo, de ter compaixão com o seu companheiro, para que ele tenha compaixão com você. Tudo bem se ele errou a fralda, por que não, ao invés de criticá-lo, falar, puxa, amor, que legal, da próxima vez você só vira. Ao invés de criticá-lo e falar, não, você foi errado, puxa, não presta atenção, porque não sei o quê. Eu falo assim, nossa, amor, demais, da próxima vez você só põe esse lado aqui. Pois é, Diferentemente. e olha, essa é a comunicação não violenta. Você chegar para ele e falar assim, você não devia ter feito desse jeito. Ele já fez. Exato, Só vai exato. desestimular e falar assim, meu Deus, quantas vezes mais eu posso errar, né? É Claro. complicado, né? Então, essa tua fala é perfeita. Né? Que tal fazer um pouquinho Não, da diferente outra na vez você só próxima? vira. E é mais ou menos por aí, sim. Tá. Quando que você sente que o que você tinha para fazer ali já está feito Uhum. e você já pode ir? Isso é por prazo de tempo? Isso é tua sensibilidade daquele momento? As duas coisas podem estar associadas e também podem não estar. Dependendo do contrato que é fechado com, às vezes, a gestante ou mesmo com a puérpera, eu quero para 2 meses. E aí, dependendo desse tempo, se eu achar que eu preciso de mais, a gente conversa e estende isso um pouquinho mais. Às vezes é sem um tempo determinado, tão formalmente assim. E aí eu vou sentindo. Já teve casos de mulheres que eu acompanhei, que eu ia 3 vezes por semana, depois eu acabei indo 2 vezes por semana, e isso por mim. Até que um dia eu pude dizer para ela assim: olha, se está indo tão bem, o que você acha, né, de ir? E de poder entregar também para essa mulher essa responsabilidade, essa apropriação e essa força mesmo que ela foi construindo ali, essa Empoderamento. resiliência, na verdade, esse empoderamento. Dentro dessa resiliência que foi sendo construída e para que ela possa, por ela, né, seguir. Então, varia. Né? Às vezes eu sinto, às vezes eu, né, cumpro com aquilo que me foi solicitado, mas é um sentir, é uma troca ali mesmo. Alguma vez você foi chamada para doular que criança, depois do parto, depois de um certo tempo, vamos dizer lá, depois de um mês de vida do bebê, para doular a amamentação? Já. Eu já acompanhei uma mãe que me chamou com 3 meses. A bebê dela tinha 3 meses e a bebê dela mamava leite materno, mas na mamadeira, mas o sonho dela era amamentar. E amamentar a longo prazo. Então ela me chamou para fazer esse acompanhamento. Foi bem desafiador no começo, porque a bebê não entendia nem o que era ficar numa posição de amamentação. 3 meses, imagina, o que é isso? Estão me colocando aqui, não dá. Mas aos poucos a gente foi construindo isso e foi possível com bastante esforço, com bastante desejo por parte da mãe, porque isso é fundamental. Eu digo que o primeiro passo para o sucesso do aleitamento é você manter acesa a chama do seu desejo de amamentar. Né? Porque sem isso, não tem doula, não tem ninguém que faça acontecer. Você precisa querer bastante isso. Né, e saber que você está bem orientada e bem acompanhada. Então, sim, já aconteceu. Tinha 3 meses a bebê e teve um longo processo e a gente conseguiu. Já me chamaram com bebês, às vezes, que já estavam, por exemplo, com proteção, com bico de silicone, e aí também foi um processão para poder tirar e tal.
mas aconteceu, né? Então, não só para o início da amamentação, a doula impacta para a prevalência, mas também a posteriori, né? De repente eu comecei com um desafio, não significa que esse desafio vai definir a minha amamentação, né? E se você recebe uma orientação e um acompanhamento, isso pode ser diferente para você, se esse for o seu desejo, né? E, inclusive, falando de desejo, eu acho que tem um ponto interessante, que eu, inclusive, já fui chamada para doular uma mãe que não podia amamentar, por questões de saúde mesmo, não podia amamentar, e eu fiz aquele acompanhamento. No começo me perguntavam algumas colegas de profissão, nossa, mas como é para você, né? Porque é tudo tão inorgânico, mas de novo cai num lugar que é do humano. O quanto da minha humanidade está disposta a acolher a humanidade daquela mulher dentro daquilo que ela é. Se aquela é a condição dela, e ela precisa de alguém para acompanhá-la, por que não? Assim como acompanhar mulheres que passaram por uma cesárea. Não é porque eu sou doula de parto que eu não vou acompanhar no pós-parto uma mulher que teve cesárea. E mesmo que tenha sido uma cesárea eletiva, ela está passando por desafios. E dentro da humanidade que me cabe acolhê-la, né? Então, acho que é isso, né? Nesse sentido. Curiosidade, qual foi o que você lembra do tempo que você ficou maior dolando uma situação de pós-parto, enfim? 3 meses. Até que o máximo foi 3 meses. 3 meses. Porque depois disso as coisas elas já acabam entrando num ritmo para a família, né? Eles acabam estando um pouco mais adaptados depois desse período. Então, 3 meses, até para mim, assim, eu penso que é ok, como doula. Né? Mas agora tem Você uma está falhando um pouquinho, está falhando um pouquinho. Voltou? Oi. Tá voltando, daqui a pouco volta mais. Deixa eu mexer Acho que aqui. voltou, vamos lá. Voltou? Então, Voltou, voltou. Tá. aos pouquinhos. Até os 3 meses. É isso. Até Até o 3 meses. 3 meses, até o que é recomendado dentro dos cursos e tal, porque é isso, né? Após esse período, a mulher ela tem condição de. Não que ela não tenha antes, né? Tem também. Mas a partir desse momento, esse ritmo ele já tá um pouquinho mais. Já dá para dançar um pouquinho melhor conforme o ritmo das coisas, né? Tá. O teu acompanhamento como doula, ele é essencialmente individual ou você chega a fazer grupos de atendimento? Como doula é individual, né? Porque eu vou nas casas e tal. Mas existem grupos de pós-parto onde eu atuo como doula e com as minhas outras competências também. Então, falando disso, nesse cenário que a gente está hoje, é bem importante que essas puérperas elas também possam estar em alguns grupos, seja através do WhatsApp ou grupos online, para poder levar um pouco das experiências, se reconhecer nas experiências de outras mulheres também. Isso é super importante para que exista um espaço de alívio, de partilha, de saber que elas não estão sós. Então, os grupos, eles importam bastante. Agora, eu me lembrei de uma situação que o doutor me perguntou, que eu achei que o doutor ia me perguntar, mas não foi essa a pergunta, mas fez um clique aqui, da situação mais desafiadora que eu já passei como Era o doula próximo. na amamentação. Era o próximo. Tá. Na amamentação. Eu lembro que eu cheguei na casa de uma puérpera, era 7 da manhã, porque eles tinham acabado de chegar da maternidade. Era o dia seguinte, pós-chegada da maternidade, e ela estava desesperada porque ela não conseguia amamentar. E o marido dela falou, olha, mas tem que ser muito cedo. Você tem que estar na minha casa 7 da manhã, porque ela está desesperada. Pois bem, fui para lá. Uma puérpera muito brava, muito nervosa. Tinha passado por algumas situações desafiadoras no próprio parto. E isso é algo que a gente precisa trazer. A experiência do parto, ela impacta também a condição do puerpério. Então, às vezes, uma experiência que não é tão positiva pode impactar esse puerpério de forma, às vezes, drástica. E ali, eu tentando auxiliá-la, fazendo a massagem na mama, e ela estressadíssima. E em um dado momento, eu fui colocar a sondinha
no peito dela e falou: vamos tentar a sonda para ver se estimula um pouquinho a sucção. A gente tirou um pouquinho do leite dela, coloquei na seringa a sondinha e fui tentar colocar, vamos ver se ajuda. Essa mulher, eu não quero mais! E tirou a sonda, estava presa com micropora, que tirou a sonda, jogou longe. Eu fiquei olhando para cara dela e falei assim: eu não quero, você está aqui. Eu achei que você. Como é que ela me falou? Eu achei que você fosse aqui, você fosse vir aqui me trazer soluções. 7, eram 11 horas. Eu peguei e falei assim: eu estou desde as 7 da manhã aqui tentando te trazer algumas soluções. Mas se você não se acalmar, nenhuma solução vai dar certo. E aí o marido dela ficou olhando, aí eu peguei e falei: se você quiser também, se você não estiver satisfeito, eu posso ir embora. E você pode chamar uma outra pessoa, conversar com uma outra. Aí ela ficou me olhando assim: tá bom, vamos tentar mais um pouco. Mas para mim foi muito impactante ouvir aquilo. Eu achei que você fosse. Fato é que eu saí de lá arrasada, mandei uma mensagem para ela e continuei empoderando ela, falando: olha, é assim mesmo, é desafiador no começo, mas eu entendo que todo o nervosismo que você trouxe para esse momento nosso diz respeito ao tamanho da sua preocupação e o tamanho do desejo que você tem em fazer dar certo. E eu fico arrepiada E só o de tamanho lembrar. da dor que ela estava sentindo. Exato! E eu fico arrepiada só Dor de de lembrar. alma que ela estava. Exatamente, doutor, uma dor de alma. E eu fico muito feliz de trazer essa história, porque inicialmente ela parece uma história de que, nossa, não deu certo. E ela amamentou esse bebê, e que agora é uma criança de 3 anos, até, acho que ainda amamenta. E depois eu pude levar a história dela, pude colocar em contato com outras mães, e ela conversando com outras mães, levando também esse reconhecimento desse momento inicial de desafio, mas levando a força dela também de ter conseguido, de ter lidado e de ter avançado e ter amamentado a longo prazo. Então, foi um desafio inicial, mas ao mesmo tempo a gente teve uma história de sucesso aí. Deixa eu te perguntar mais uma. Olha, faltam 7 minutos e 50. Você Nossa, como acredita? passou rápido! Tá vendo? Deixa os últimos 5 minutos para a gente conversar um pouquinho de Tá. encerramento. Avisar que essa live vai estar no nosso stories aqui do Eu Apoio Leite Materno e que a partir de amanhã já está no canal do YouTube Dr. Moisés, na playlist Semana de Apoio ao Aleitamento Materno. Então, quem perdeu alguma coisa que queira ver ou queira rever ou indicar para alguém, está lá no Dr. Moisés. Nós vamos ter agora, em final de maio, vai ter um curso do Dr. Marcos Renato, Congresso Virtual de Aleitamento Materno. Nós vamos conversar com o Marcos Renato na sexta-feira. Que legal. E eu faço uma aula que eu já fiz no Congresso Brasileiro de Pediatria e no ENAM. Vou perguntar se você já teve essa experiência. Hoje, com o novo contexto das famílias, hoje a gente tem casais homoafetivos, as duas querendo amamentar. Depois a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso, mas esse é um direito de todos, né? De Claro. Quem quiser amamentar. Você já teve alguma situação nesse tipo onde você precisou ou teve que intervir para ajudar as duas a amamentar? Infelizmente não, eu adoraria ter tido essa experiência, mas ainda não. Ainda não, mas é isso que o doutor concordo plenamente, as duas têm o direito e é uma possibilidade, né? Assim como mesmo para aquela que não gestou, assim como são os casos dos bebês adotivos, né? Essa possibilidade Isso, eu ia te existe. perguntar, você teve alguma, essa era a próxima, você teve Essa era a alguma de próxima. adoção? De adoção também não. Mas me interessa e gosto, né? Porque eu penso que o caminho é o mesmo. Se a gente está falando de acolhimento humano para o desenvolvimento humano, o caminho é um só. Verdade. E a amamentação, eu acho que além de tudo que traz de benefício, em termos nutricionais, em termos afetivos, em termos de prevenção, enfim, tudo isso de proteção, eu acho que a amamentação tem um mérito e uma... Enfim, vamos colocar como um mérito, mas uma característica importante Sim. de nos fazer refletir, de nos fazer ressignificar uma série de questionamentos que a gente tem, uma série de posicionamentos que a gente tem tanta certeza
Sim. E essa certeza acaba sendo modificada, adaptada, aprendida em cada criança Uhum. que a gente atende, em cada família Sim, que a gente vive, e que permite que nós façamos parte desse momento tão fundamental da vida deles, né? exato. Ó, 4 minutos e 50. Eu queria que Uhum. você deixasse uma mensagem tua em termos de amamentação e da doula final e como que a gente acha você, onde que a gente consegue falar com você, Tá, quem tiver interesse em te procurar e trocar ideias com você. tá bom. Bom, acho que a mensagem é pensar que, embora existam os desafios, é, a amamentação é um grande prêmio. E como todo grande prêmio, às vezes a gente precisa percorrer alguns caminhos para chegar nesse prêmio. E esse prêmio não é o bebê mamar. Esse prêmio é uma contribuição que você tem, que vai desde o afeto que você direciona para o seu filho, para que ele se torne um ser humano amável e para que ele tenha uma contribuição amável também para o mundo. Então, além de todos os aspectos emocionais, nutricionais, mas é mais que isso, é uma contribuição que ela ganha uma amplitude muito maior. Então, esse é o recado para a amamentação e como as pessoas me acham. Eu tenho um Instagram que é Mila Rosa, E, tá. _terapeuta, e tem um outro também chamado O Pós-Parto. E quem quiser conversar, mandar mensagem, esclarecer dúvidas, só me procurar nesses canais. E é isso. Tá? Olha, foi uma delícia por Ai, enquanto, muito que ainda obrigada falta tempo, também. nós ainda podemos conversar mais um pouquinho. Sim. Eu queria saber para você, hoje, o que representa ser doula. Olha que Uhum. coisa fácil que eu deixei para o final, tá? Você tem dois Nossa. minutos e meio para falar. Olha só, tá vendo? Uhum. Entendi. Cedola Para para você, mim. para você, Camila. Uhum. Tá? Cedola para mim, em uma palavra, se define em acolher. Duas, acolher e servir. Três, acolher e servir a partir do amor. É isso. Não é preciso técnica, sim, é preciso conhecimento, sim, informação com base em evidência, mas acima de tudo isso é preciso ter amor. Sem amor não existe dolagem. Acho que para Muito mim é legal. isso. Olha, é bacana porque a gente está fazendo montando durante essa semana uma equipe Uhum. diferentona, né? Não é a Diferente. equipe de pediatra com fono, com odonto, Uhum. com obstetra. É uma rede de apoio diferente Uhum. que pode ser, sim, utilizada utilizada não é um termo interessante, mas procurada Sim. para obter para se fazer realmente uma rede de apoio que tenha essa visão do amor, que tenha essa visão de escuta, que tenha essa visão de aconselhamento. Sim. Eu não vou nunca cansar de falar da doutora Keiko, que é a mãe Uhum. Sim. da amamentação no Brasil e do aconselhamento. Às vezes a ajuda que uma mãe precisa naquele momento é um copo d'água. Nossa. E se a gente Exato. ficar constantemente buscando grandes atos heróicos, a Uhum. gente às vezes deixa de prestar atenção no simples. E Isso. às vezes o simples é só estar próximo. Exatamente. Ela às vezes fala alguma coisa sem querer uma resposta, e sim Uhum. alguém que a escute, alguém que a Exatamente. entenda e que não a julgue, não é isso? Exatamente. Nem tudo precisa de solução. Às vezes a solução é a escuta e a escuta empática. Mila, 30 segundos. Grande beijo para Muito você, obrigada, doutor. obrigado. Foi uma Obrigado delícia. para quem esteve aqui com a Muito gente obrigada a e a gente todos vai. também. Até Tchau, mais. tchau, Tchau, gente. tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo.